Turminha, nono ano, tudo bem, né, com vocês? Espero que vocês tenham curtido lá o nosso vídeo, né, gravado em loco na foz do Rio Cocó, lá entre a Sabiaguaba e a Praia do Futuro, certo? Deu para ver que no início, na nossa aula aí, eu postei logo algumas características do Rio Cocó. Também mandei dois vídeos complementares, vou mandar um terceiro, que é onde tem a nascente do Rio Cocó, certo? Você pergunta assim, professor, eu vi o vídeo, mas o senhor poderia explicar realmente o objetivo do vídeo, assim, para que eu possa entender? Eu posso explicar. Eu postei o vídeo, porque o Brasil, ele vive O Brasil, ele vive uma questão ambiental muito séria. Como vocês viram, a gente vai falar sobre isso mais amplamente, né? A questão das queimadas na floresta amazônica, que tem gerado uma polêmica muito grande, né? O governo agora recentemente deu uma declaração nas Nações Unidas, na ONU, né, dizendo que a culpa das queimadas era dos indígenas e dos caboclos, aquele pessoal mais humilde que habita aquelas regiões da floresta amazônica, né? Então, uma declaração séria. Se é isso, então é simples de resolver. Ele vai lá, né, conversa com os índios, dá uma alternativa para a sobrevivência dos mesmos, a mesma coisa faz com os caboclos, pede para que aquelas queimadas sejam evitadas e pronto, resolver o problema. Se o problema for só esse. A gente sabe que o problema não é esse. O grande problema das queimadas hoje na Amazônia, a gente sabe que né, tem interesses dos agroexportadores, da expansão da fronteira agrícola, que precisa de mais terra para plantar. Que quer mais terra para plantar. Que quer mais terra para o pasto. Então sobra para quem? Para a floresta amazônica. E a questão ambiental que se exploda. Essa que é a realidade. Então nós temos algumas, com relação só, para não mexer, para eu voltar para a questão do meu vídeo, já que a gente vai falar nessas questões mais lá na frente. Nós temos três principais, digamos assim, causadores das queimadas amazônicas. Não é questão natural, isso é um fato. Aí não é culpa de ninguém. A parte sul da floresta é bem mais, digamos assim, tem um ambiente bem mais seco do que a parte lá ao longo da linha do Equador, então ela está mais propícia a pegar fogo, tá? Então vem um raio, pá, aí não tem jeito, pega fogo mesmo, tá? Aí é só ter uma política para tentar diminuir esses focos, criar áreas alternativas. Você sabia que você pode combater o fogo com fogo? Se você tem um incêndio vindo para dentro da floresta, se você queima uma parte controladamente, mas tem que ser bem controladamente, você queima uma faixa de mata de uma forma bem controlada, da qual essa também não possa ser um novo foco de queimadas, então você controla ela de um lado enquanto ela pega fogo do outro. Então você cria uma faixa queimada. Quando o incêndio vem, ele encontra uma barreira naquela faixa queimada, porque já está queimada, não tem mais como ele queimar e ele desaparece naturalmente. Isso é uma técnica de combater fogo com fogo, mas tem que ser bem planejado, porque senão pode piorar a questão. Certo? Mas existe. Pronto. Então, esse incêndio ele tem que ser combatido e não há nada que se possa fazer, porque o homem não tem controle sobre os raios. Não tem. Pelos fenômenos atmosféricos, o homem não tem controle. Ele ainda não conseguiu fazer chover. Tem até estudos para isso, mas ele ainda não conseguiu fazer chover. Certo? Diz que tinha uma técnica de salinização das nuvens, né, que fazia chover, mas essas teorias estão meio que esquecidas, não é isso? Pronto. Aí outro alguém,
né, vamos dizer, descuidadamente, vai lá, passa, aí joga um fósforo, né, vai fumar um cigarro, aí joga a pontinha do cigarro, acaba pegando fogo. Isso é mais raro, mas acontece também. E tem aquele que é criminoso, o cara toca fogo mesmo. Por exemplo, as grandes fazendas, elas, depois de fazer a colheita, tem até um vídeo que viralizou aí, o cara no trator espalhando fogo na fazenda, né? Então, já fez a colheita, a mata secou, a plantação de soja não secou. O que eu faço? Eu tenho uma técnica. Eu posso retirar, né? Eu posso fazer uma rotatividade na minha lavoura, diminuir minha produção, mas aumenta a fertilidade do meu solo. Né? Então tem outros métodos, mas eles não querem, eles querem o mais simples. Qual é o mais simples? Tocar fogo, o fogo lá rapidamente, pronto, e começar a plantar de novo. Só que isso, né, como a gente sabe, diminui a produtividade do solo. E tem aquele que aí o cara diz, vamos escolher fogo, porque a floresta está queimando, vai ficar vazios e futuramente a gente pode utilizar para ampliar os nossos pastos, ampliar a nossa plantação, principalmente de soja. Isso a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Nós temos aí a questão do Pantanal Mato Grossense, que está queimando também, numa proporção histórica, nunca se queimou tanto no Pantanal como agora. Milhares de espécies morrendo, que não consegue fugir das chamas. Né? A gente tem visto imagens, tem chocado a quem tem a capacidade de sensibilizar, de se sensibilizar. Né? Quem tem essa capacidade de ver uma onça morta, né? Ver aves mortas, porque tem seus ninhos, não abandonaram os ninhos para proteger seus ovos, certo? E acabaram morrendo queimadas. Então, imagens que chocam, né? E a gente sabe que grande parte da responsabilidade está a responsabilidade é do governo. Ele que tem a responsabilidade, ele tem que ter a seriedade para ir para cima dessas questões ambientais. É preciso, ele sendo o comandante de mais de 200 milhões de pessoas, ele é o principal homem da nação, ele tem uma postura mais comprometida com as questões ambientais. Uma seriedade em combater isso. Não acusar índio, mas procurar saber de quem é a responsabilidade do fogo no Pantanal, do fogo na Amazônia, né? Do problema que está acontecendo na maior ilha fluvial brasileira, que é a Ilha do Bananal, nas próprias queimadas do Cerrado. Quem tem culpa? Vai lá, identifica, porque o governo brasileiro tem tecnologia e poder para isso. Identifica com seriedade, sem botar culpa nesse, sem botar culpa naquele. Vamos identificar. Se você tem um crime e 5 pessoas são suspeitas e você acusa apenas uma que é suspeita, e a mais frágil, a menorzinha, tá vendo? Ó? A menorzinha, você não está sendo certo. Se você tem 5 pessoas suspeitas, investir a fundo as 5, depois que concluir, você bota a culpa em quem tem. Então isso o governo tem que fazer, o governo federal tem que fazer. Certo? E ele tem que saber que a própria exportação brasileira depende da seriedade na questão ambiental. O Brasil pode perder dinheiro na exportação de soja, porque os principais compradores da soja brasileira exigem que o governo tenha um compromisso com o meio ambiente. Senão não vão comprar. Se a soja que está sendo vendida lá fora, ou seja, se a soja que está sendo comprada por esses países que levam a sério, pelo menos hoje, não levaram tão a sério antes, mas levam a sério hoje a questão ambiental, e diz assim, não, essa soja é resultado da expansão da fronteira agrícola, ou seja, agrediram a floresta para plantar e colher essa soja que está chegando aqui. Então ninguém quer mais não. Eles já deram ultimato. O Brasil fechou um grande negócio com o Mercosul que foi para o espaço, porque da falta de compromisso do governo brasileiro com o meio ambiente. O mundo, ele chega, se o governo chegar lá e achar que o mundo todo não tem tecnologia para ver o que está acontecendo nas nossas florestas, ele está enganado. O mundo todo, através da tecnologia, de satélites, de imagem de satélites,
acompanha o que está acontecendo, as destruições dos ambientes dos biomas brasileiros, que não é culpa do atual governo, mas também ele tem compromisso, certo? De combater, porque senão a culpa do aumento vai ser dele, porque ele não está combatendo. Então ele tem que combater para dizer assim, não, eu não tenho culpa disso acontecer, já acontecia historicamente. Eu estou fazendo de tudo para evitar que aumente. Aí ele está fazendo o papel dele. Então é importante que a gente cobre desses governantes, né, do legislativo e do executivo principalmente, e do judiciário para fazer valer as questões ambientais asseguradas na Constituição de 88 e que foram à medida, né, que o tempo foi passando, certo? Sendo transformadas para ampliação da lei. Tá? Ou seja, para que leis mais duras sejam aplicadas a quem comete esses crimes ambientais. Então, é de responsabilidade do governo federal, sim, certo? Mudar, né? Entender que é necessária a preservação desses biomas. Até para a questão econômica é necessário. Ainda mais na questão da preservação. Pois bem, agora voltando para a questão dos mangues. Pronto. Vamos entender o porquê do meu vídeo da foz do Rio Cocó. Como eu disse, eu já postei mais 2 vídeos extras para vocês. Vou postar um da nascente feito pela Semace. Tá? É importante que vocês assistam. São vídeos curtos. Eu geralmente utilizo vídeos curtos exatamente porque são mais interessantes. Aquele vídeo muito longo aí dá vontade de dormir, não é? Então, para evitar isso, eu prefiro postar vídeos curtos. Eu geralmente boto um dentro das minhas aulas, mas não deu por uma questão que eu não consegui realmente os vídeos. Então, botei por fora. Tá bom? Pronto. Então, aproveitando-se da questão da pandemia estar em alta, o Ministério do Meio Ambiente, eu não estou entrando na questão política, é um fato, tá? Em todos os jornais. Ele veio querer, né, que tem uma lei já que aumentou a proteção sobre o mangue, que já existia em 88, que foi a Constituição, certo? Uma lei complementar que aumentou a proteção dos mangues, das restingas, das dunas e tal. O governo, o ministro do Meio Ambiente, ele quer diminuir essa lei. Né? Ele quer flexibilizar essa lei. Por quê? Com certeza pressão da especulação imobiliária. Querem construir às margens dos rios prédios, casas, hotéis e tal, né? Questão econômica. Esse é um fato. Então, os nossos mangues que já corriam risco pela questão da degradação clandestina, ele pode correr um risco muito maior por conta da degradação agora autorizada pelo governo. Aí foi feita uma liminar que barrou essa tentativa. Graças a Deus, mas é só uma liminar, nada está em definitivo. Então é importante que a gente saiba que é necessário essa preservação, já que temos somente o pouco que temos em termos de mangue, é fundamental que a gente preserve. Dá para ver que eu tenho uma paixão por esses ambientes de rios, né? Principalmente aqueles que têm como mata ciliar os mangues, né? Só mesmo, principalmente pelo Rio Cocó. Tá? Então, ali a minha aula e os vídeos que eu botei para vocês, se vocês puderem, dê um passeio de barco, dê uma olhadinha na secretaria, os planos da secretaria para a questão dos mangues, né? O Arthur Bruno, que é um geógrafo, assim como eu, foi professor de geografia, aí ele passou a ser vereador, deputado e tal, e secretário do Meio Ambiente, se transformou em secretário do Meio Ambiente. Né? Um jovem senhor muito comprometido com essa questão ambiental, ele sempre se mostrou comprometido, uma pessoa de muita qualidade. Não estou defendendo o político, estou defendendo o homem, pessoa de muita capacidade intelectual,
né? E um homem relativamente justo, um homem muito justo, principalmente com a questão ambiental, né? Não estou defendendo que ele aqui na questão política, já que ele é um político, né? Mas na questão realmente humana, o ser humano, ele é uma pessoa que merece determinados elogios, tá? Então, veja lá o vídeo que tem ele falando no passeio do barco, o vídeo do passeio do barco onde mostra a área de conservação, que é o mangue, da sua nascente lá na Serra da Aratanha até chegar à sua foz ali na Sabiaguaba, onde eu mostrei a vocês, certo? Então tem um vídeo da nascente, tem um vídeo lá da CEMAS, também a nascente também é da CEMAS, na Serra da Aratanha, e o passeio lá do barco. Você paga lá um valorzinho, mas vale a pena, né, que você vai por dentro do rio, certo? E o rio, ao longo do seu leito, do alto, do médio e do baixo curso, ele foi extremamente degradado, certo? Se vocês se interessaram, eu vou postar isso, porque esse é mais um vídeo assim, mais né, mas também interessante, na parte da brincadeira, tá? Mas é bem interessante, onde ele mostra a barragem do Rio Cocó ali antes da chegada ali no Janguruçu, no São Cristóvão, até que ano passado nós tivemos inundações lá por conta de problemas nessa barragem. Então dá uma olhadinha, onde as pessoas vão lá também para tomar banho, para pescar, né? Então é super interessante também, você se você pudesse ver lá, tem no YouTube, dá uma olhadinha lá, tá ok? Tá ok. Então, é necessário, eu sou um apaixonado pela questão da história do Rio Cocó, da degradação, das belezas, do mangue em si, que eu sou fascinado, até porque eu gosto muito do ambiente marinho também, né? Fortaleza, que é banhada pelo Atlântico, os rios de Fortaleza chegam nos seus estuários, né? No Oceano Atlântico, certo? Chegam poluídos, né? Eles conseguem se recuperar, eles mesmos se recuperam, mas ainda assim chegam poluídos, contaminando também o próprio Oceano Atlântico. Tá certo? Então, esse é o grande objetivo, foi exatamente despertar vocês que são jovens, lembrando que esse mundo, ele não é nosso, né? Nós tomamos emprestados às gerações futuras, certo? Esse mundo é dos nossos descendentes e dos descendentes dos nossos descendentes. Então nós estamos aqui a passeio. É necessário que a gente deixe o mundo habitável para gerações futuras também poderem, digamos assim, se deliciar com as coisas da natureza, com as grandes florestas, com o ar mais puro, com a beleza dos mangues na chegada no litoral, com o próprio litoral mais limpo, né? Se o mundo ele tem feito os grandes encontros para discutir as questões ambientais e para ampliar essas questões ambientais, e são criadas leis para que os mangues, por exemplo, possam ser degradados mais ainda, então nós estamos indo na contramão da história. Não podemos. Se o nosso atual governante maior e o seu ministro não é preocupado agora com a questão ambiental, está na hora da gente cobrar. O senhor é nosso presidente, é responsabilidade sua. O senhor não está gostando da popularidade? Pronto, sua popularidade vai aumentar mais ainda se o senhor também começar a resolver os problemas da queimada na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Ilha do Bananal. Se o senhor passar, ao invés de fazer leis para que favoreçam a degradação do mangue, o senhor comece a fazer lei para endurecer, né, para aumentar as penas sobre os criminosos ambientais que degradam principalmente o mangue, por exemplo. Então, o senhor, como nosso presidente, o senhor tem que ir ao contrário do que o senhor está querendo fazer agora. Ao invés de diminuir a lei, flexibilizar a lei, o senhor tem que aumentar a capacidade de fiscalização dessas áreas de unidade de conservação,
e aumentar a pena sobre os criminosos que atuam nessa área de conservação, né? Desmatando, né? Destruindo, tacando fogo, sei o que for. Então o senhor tem que aumentar, o senhor é nosso presidente, o senhor nos representa. Então a gente cobra que o senhor tenha uma política mais séria na questão ambiental. O Brasil é um dos grandes ícones mundiais, né? Nesses recursos naturais. Ou seja, tem muito no Brasil. O Brasil é campeão de biodiversidade do mundo. Campeão de água no estado líquido doce do mundo. Né? Com terras agricultáveis, sim. Então vamos utilizar, vamos modernizar nossa agricultura para que precise, não só precise de menos mão de obra, como já tem acontecido, mas que precise de menos quantidade de ampliação de terras. Que se possa plantar mais em espaços menores, né? Como acontece, por exemplo, no Japão. Então é possível. Mais tecnologia, mais produtividade, mais atenção à questão ambiental, já que nossa produção para ser vendida depende da nossa postura na questão ambiental. Não é isso? Então, agora vamos apresentar agora o porquê da nossa primeira aula ter sido sobre um ambiente que sofre ou pode sofrer mais se realmente essa tendência do ministro do Meio Ambiente for para frente, na flexibilização das leis que protegem os mangues. E eu não estou inventando mentiras, não, está contra, não estou contra. Estou evidenciando, está acontecendo. A gente pode agir de forma que o governo mude. O governo já mudou muita coisa, então ele pode mudar também nessa questão ambiental. E vai ser bom para todo mundo. Aí nós vamos dizer, agora sim, nosso governo está nos representando. Certo? Então vamos lá. Módulo 4, certo? Nossa apostila, nosso módulo, certo? Nosso livro. Então, tem a globalização e a questão do mundo atual. Certo? A questão do mundo atual. Você hoje tem problemas, né? Gerados pela questão da ampliação da produtividade no que se refere à terceira ou quarta revolução industrial, assim você queira. Certo? No mundo globalizado, que é exatamente o meio ambiente que mais sofre, né? No mundo, é muita gente produzindo, né? Degradando. É muita gente hoje, 7 bilhões de pessoas no mundo, evidentemente o mundo vai sentir os impactos na questão da degradação. Então muita gente querendo melhorar de vida indo para outros lugares, o que gera o que a gente chama de xenofobia. Então a globalização é uma coisa boa em partes, uma coisa ruim em outras. Tem países que estão muito bem, não tem pobreza generalizada, mas tem outros países que não estão indo bem. A pobreza é generalizada. E imagina, você tem, por exemplo, vamos pegar o mangue. O cara fez uma barraca dentro d'água. Para quê? Para sobreviver, vender lá suas coisas. Ele está preocupado com o meio ambiente? Não. Então como é que com pessoas que estão preocupadas em sobreviver, em ter o que comer no dia seguinte, ou no mesmo dia, vai se preocupar com o meio ambiente? Tem a questão da xenofobia, né, que é a aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. As pessoas brigando contra o preconceito, como a gente tem visto ultimamente, né, os protestos lá nos Estados Unidos, desde a morte daquele rapaz negro, né, que morreu sufocado com o coturno, né, do guarda na cabeça, ele dizendo que não conseguia respirar, morreu sufocado. Então começaram os protestos. Aí muita gente está preocupada em enfrentar o preconceito, que é legítimo essa preocupação. Então, se as pessoas estão muito preocupadas com isso, como vão se preocupar com o meio ambiente? Então, toda uma questão prática da globalização passa também pela questão étnico-racial, pela questão nutricional, certo? A questão alimentícia, muita gente passando fome, isso não é uma coisa legal, né?
Então a globalização não é para todos, certo? E a gente vai falar nisso mais amplamente. Então o meio ambiente ele vai ficando aquém dessas questões, certo? 7 bilhões de pessoas poluindo. A Organização das Nações Unidas fazem periodicamente encontros, em que de 10 em 10 anos nós temos os encontros maiores, como foi a Eco 92, como foi 20 anos depois a Rio Mais 20, né? E tem outros menores, não tão importantes, mas também importantes. Alguns encontros para falar só sobre a questão da emissão de gases poluentes, como o protocolo de Kyoto, certo? Os Estados Unidos, por tendência do próprio presidente, aí a importância de você saber escolher um presidente que também tem uma preocupação com a questão ambiental, ele acabou de retirar os Estados Unidos de acordos importantes na questão ambiental. A tendência é que ele não ganhe agora as eleições, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque o próximo presidente talvez tenha uma tendência maior, uma preocupação maior. Eu estou falando de Estados Unidos, não estou falando do nosso aqui não, tá? Uma preocupação maior com o meio ambiente, que isso é um fato, a gente não pode mais fugir das questões ambientais. Seja a nível municipal, estadual ou federal, é necessário que a gente leve em consideração políticos que se preocupem com a questão ambiental, né? É claro que a população mundial vai aumentar, a industrialização tende a aumentar, é claro que a industrialização hoje polui menos, né, do que poluía quando começou. Hoje tem filtros nas fábricas, né? Hoje a tecnologia permite uma indústria poluir menos do que poluía antes, só que como tem mais indústria, a poluição é proporcionalmente maior. E claro, no nosso capítulo 8 nós vamos ver o que? Tudo isso que a gente falou. Os desafios para um meio ambiente melhor. Aí vai passar pela nossa pegada ecológica. O que é pegada ecológica? Eu falo aí. Pegada ecológica é exatamente a sua forma de encarar o meio ambiente. Se você vai ser aquele pessoa que vai jogar o lixo no lixo ou que você vai jogar em qualquer lugar sem se preocupar com nada. Se você vai consumir produtos de empresas que se preocupam e mostram que se preocupam com o meio ambiente, ou você não está nem aí para isso. Se você vai se preocupar em eleger candidatos que tenham realmente essa preocupação com o meio ambiente, ou não. Né? Então tudo isso tem a ver com sua pegada ecológica. Seus atos, por mínimos que forem, podem fazer grande diferença quando a gente tem uma quantidade grande de pessoas fazendo o mesmo que você, ou não. Isso seria sua pegada ecológica, certo? Então, nessa questão ambiental, ela é muito séria hoje. As escolas já tratam, antigamente não se tratava de questão ambiental, certo? Principalmente a partir da Eco 92, realizada no Brasil, houve uma generalização da preocupação ambiental. Criou-se a Agenda 21, que cada país estabelece suas próprias metas para a questão ambiental a partir do século 21, certo? Cria-se termos importantes como que o Brasil precisa fazer, o nosso atual presidente precisa ter essa consciência de fazer o desenvolvimento sustentável. Talvez ele não saiba, talvez ele não faça, porque ele ainda não foi apresentado essas questões. Se alguém de fato apresentar essas questões para ele e dizer a importância de cada microecossistema, mesoecossistema e macroecossistema, e que o efeito dominó que eu falo lá no vídeo pode ser estabelecido a partir da destruição dos microecossistemas, pode ser que ele mude, passe a ter uma seriedade maior, certo, com a questão ambiental. Certo? Nós temos tecnologia, tem o INPE, ele não ter o INPE como inimigo, e ter o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como um parceiro para que ele possa estabelecer políticas para a preservação desses ambientes, principalmente dos que estão queimando, e principalmente tirar totalmente essa possibilidade de mexer na lei que protege o mangue. Então vamos cobrar isso dos governantes, tá certo?
Só uma ideia, ele disse que tenderia, não iria mais colocar o Renda Brasil, já mudou, porque ele sabe que é importante. As populações mais pobres precisam da assistência do governo, né? Precisam mesmo. Então ele já mudou, quer dizer, uma coisa boa, o presidente mudou, olha aí. Por conta do auxílio, ele subiu popularmente, pode ser que ele goste da popularidade dele, e por conta disso, também amplie seus horizontes e veja também as questões ambientais, que vai deixar ele cada vez mais popular. Quando ele disse assim, pronto, diminuir 90% as queimadas da Amazônia, não tem como diminuir 100%, impossível. No Pantanal e no Cerrado. Endureci a lei para proteção, aumentei a lei de proteção do semiárido. Ampliei mais ainda a questão da preservação das restingas, dunas e mangues. O cara que mexer lá é preso. E aí inafiançável. Quero ver se alguém vai mexer nos mangues. Vou criar uma política de ampliação para melhorar os ambientes de forma que eles sejam protegidos sem ser degradados. Porque urbanizar, assim como o Arthur Bruno diz também, da forma que ele diz, me parece que o ambiente também vai sofrer as transformações, deixar de ser natural para ser mais urbanizado. Então é bom se ter uma discussão social sobre isso e quem sabe o presidente passe a ser o presidente que tenha interesse nas questões ambientais. Tá bom? Vou ficar por aqui, dá uma olhada nos vídeos complementares. Na próxima aula a gente entra mais a fundo no capítulo 7 da apostila número 4, ou seja, do módulo número 4. Tchau, tchau.